Muito bom dia, muito bom dia. Estamos nós aqui mais uma vez reunidos para fazer nossa programação junto com o nosso Departamento de Saúde Pública da cidade de Nashua. Nós sabemos que nós estamos trabalhando e estamos trazendo a semana de uma saúde saudável para explicações. E hoje nós temos uma programação muito especial, temos uma convidada especial. Ela vai estar nos explicando, educando e ensinando. Mas antes de apresentar a nossa convidada, eu gostaria de dizer que eu sou Silvia Ptak, sou agente comunitária do City of Nashua Health Department, ou do Departamento Público da Saúde de Nashua. Estou lá à sua disposição, no momento que vocês precisarem, terem dúvidas, conversarem. Nosso departamento é um departamento que está totalmente ligado para a área da saúde e outros departamentos também, como Welfare e Environmental também. Nós temos, mas em especial hoje, estaremos falando da saúde. Saúde para a nossa comunidade, saúde pública. E eu quero aproveitar também, deixar para vocês em aberto o telefone do nosso departamento, onde vocês podem ligar, porque nós trabalhamos com imunizações, trabalhamos com vacinas do Covid, fazemos teste de doença transmissível sexual, fazemos tratamento também trabalhamos com o LED, que nós chamamos na realidade é o plumo em espanhol e em português falhei agora neste momento, mas depois a minha convidada vai me ajudar em relação a isso. Mas estamos à disposição para poder trabalhar e ensinar e educar e auxiliar e servir a nossa comunidade brasileira. O nosso telefone, se você se sinta à vontade, é 603-589-4500, o Departamento de Saúde Pública da cidade de Nashua, tá bem? E também, se você tiver alguma dúvida e querer falar ou conversar diretamente, eu tenho o meu telefone também de trabalho, que é o 603-682-2272. Esteja disponível para nos ligar e falar conosco. Bom, então nós vamos apresentar a nossa convidada de hoje e eu costumo sempre falar que pessoas como ela são as nossas rockstar. Eu as considero como umas grandes estrelas. Nós estamos hoje com a nossa convidada, ela é nossa enfermeira da saúde pública, relacionada ao nosso departamento, e ela se chama Flávia Martin. E hoje ela vai estar conosco para nos dar informações, orientações e também uma boa educação sobre essa enfermidade atual que está nos preocupando e afetando, que todos nós sabemos que é a varíola do macaco, o famoso vírus do macaco, ou varíola do macaco, como muitos chamam. Então, Flávia, ela vai estar conosco e eu aqui vou solicitar a Flávia, que está aqui ao meu lado, para que ela possa se apresentar, que ela fale um pouquinho dela, da profissão dela e o que ela faz dentro do nosso Departamento Público de Saúde. Ok? Flávia, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui e sinta-se à vontade para se apresentar. Muito obrigada. Como a Silvia falou, eu sou uma enfermeira com o Departamento de Saúde Pública de Nashua. Eu já estou na área de saúde pública já há 5 anos e minha especialidade é doenças infecciosas. Fazemos investigação, rastreamento de contato e controle de infecções. Muito bem. Então nós estamos falando com a pessoa mais do que correta. Certíssima. E hoje ela vai falar conosco sobre o monkeypox, ou a varíola do macaco, correto? Correto. Muito bem. Então, Flávia, eu vou começar conversando com você assim. Com esses milhões de vírus que nós temos existentes, vírus venosos, vírus ou toxinas que estão ao nosso redor constantemente, e são pequenos agentes infecciosos, você poderia explicar sobre essa doença, sobre que chama-se de vírus ou varíola do macaco, que está se propagando não só em alguns países, mas de uma forma mundial, creio eu, correto? E queremos saber um pouco mais através de você o que é
Em outras palavras, o que é o vírus ou a varíola do macaco? A varíola do macaco é uma zoonose viral, sendo que inicialmente foi transmitida do mundo animal para o ser humano. Certo. Mas hoje em dia, a transmissão que estamos tendo é de humano para humano pelo contato próximo. É muito parecida com a varíola comum, a varíola que desapareceu já desde o ano 1980, e os sintomas são parecidos, mas os sintomas são mais leves hoje em dia. Muito bem. Então, desde o momento que você me fala que ele é um vírus que surgiu através do mundo, da vida de animais selvagens, no caso, podemos dizer que esse vírus, ele pode ser considerado e pode estar sofrendo, então, uma mutação? Ele pode estar sofrendo ou passando um surto epidêmico para a população? Sim, o surto epidêmico, sim. A varíola do macaco nós chamamos monkeypox, nós encurtamos até para MPV. A gente quer falar, encurtar o sim, que o a gente mínimo possa. possível, né? Então, a MPV é 90% semelhante à varíola comum. Sim. Então, é da mesma família. E o primeiro caso registrado foi em 1970, na República Democrática do Congo, na África. A África, então, é um lugar que esse vírus é endêmico. Mas hoje em dia, com esse surto que estamos tendo, essa epidemia que estamos tendo, se espalhou pelo mundo inteiro, todos os continentes do mundo, isso existe, e são os lugares que nós chamamos de não endêmico. Ok. Quando você se refere a respeito de endêmico e não endêmico, você poderia nos explicar um pouquinho essa diferença ou nos fazer entender o que seria? Claro, o endêmico é certas doenças que são normal para certas partes do mundo. Tem certas partes do mundo que existe, vamos dizer, a dengue, e outras partes do mundo não é. Então, nos países que a dengue existe, é chamada uma doença endêmica. É a mesma coisa com o monkeypox. Okay. Certas partes da África, a monkeypox é uma doença mais comum que se vê de vez em quando. E não endêmico é o lugar que não existe, que é trago para um lugar novo. Perfeito. Então, nos Estados Unidos, países da Europa, lugares que essa doença, a varíola do macaco, não é endêmica. Ok. Obrigada por isso, Flávia, que eu desconhecia, né? Então, eu creio que muitos também agora estão aprendendo com isso. Flávia, desde o momento que esse vírus veio de uma vida de animal selvagem, é correto eu poder dizer para você que veio do macaco ou é um vírus que realmente está relacionado com o animal macaco ou por quê? Não, esse nome vírus do macaco é enganoso, porque na realidade é uma doença traga pelos roedores. Então a doença foi afetada dos roedores que passaram. O primeiro grupo onde descobriu essa doença foi num grupo de macacos de, como se chama, de pesquisa na Dinamarca em 1958. Mas essa doença foi traga para o macaco, eles pegaram dos roedores, o qual, como eu disse que é endêmica na África, maior dos contatos são de pessoas que têm contato com os roedores ou ingestem roedores também que pega essa doença. Então, por isso que eu quis citar que nós teríamos um momento de educação também, porque a partir do momento que citam vírus do macaco, nós pensamos que ele foi transmissível única e exclusivamente do macaco. E na realidade, o próprio macaco, obteve a transmissão através de roedores. Certo. Muito bem, muito bem. Então, já ouvimos casos no repórter de pessoas matando macaco, esse tipo de coisa tudo. E macaco, coitado, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso, né? Eu acredito, sim. Agora, vamos ver sobre o período de incubação. O período de incubação. E quais seriam os sinais? Quais seriam os sintomas? Como se parece? Quanto tempo leva para este vírus realmente surtir no corpo humano? O período de incubação é quando a pessoa tem o contato com o vírus e a doença talvez está dentro do corpo, o vírus está circulando pelo corpo, mas a pessoa não mostra sintoma. Esse é chamado período de incubação. Sim. Pode levar de 5 dias até 21 dias a incubação.
Aí, geralmente, a pessoa quando começa a mostrar os inícios do sintoma, a pessoa pode ter dor de cabeça, dor musculares, pode ter febre altas, pode ter as glândulas doloridas, até começar a erupção da pele, de pele. Tem pessoas que podem ter 1 ou 2 sintomas, talvez só uma dor de cabeça, um pouco de febre e mais nada. Tem pessoas que sofrem tudo, tem pessoas que sofrem muito pouco. E tem pessoas que vão direto da incubação, que não tem nada, até começar a ter as lesões de pele. As lesões de pele, certo. As lesões de pele começam mais ou menos entre 7 a 13 dias. E começa pequeno, como tipo uma espinha, e dali cresce e se espalha. Essas lesões podem aparecer na mão, nos braços, no rosto, no nariz, dentro da boca, nas áreas genitais também, nos pés. Desculpe a curiosidade, Flávia. Desde o momento que aparece como se fosse uma espinha na pele, ela vai crescendo e se tornando bolhas de água ou uma bolha de que forma, mais Geralmente ou menos? é uma bolha de pus. De pus? Cresce e pode ter pessoas, sabe, como esse vírus é mais leve hoje em dia, as pessoas podem ter tipo 3 bolhas pequenas ou pode se espalhar pelo corpo todo também. Perfeito. E desde o princípio do sintoma, da primeira dor de cabeça, da primeira dor do corpo ou a primeira lesão na pele, a pessoa já é considerada contagiosa, o qual pode passar esse vírus para outros. Perfeitamente. E que tipo de teste pode ser feito para nós obtermos um resultado realmente sobre esse vírus? O teste é muito simples. O teste é somente um cotonete que esfrega na lesão da pele e manda para o laboratório para poder fazer o teste. É bem simples, não é doloroso. E hoje em dia temos muitos laboratórios, qualquer consultório médico tem a capacidade de fazer o teste e mandar para o laboratório. Mas só sejamos específicos em algo. Esse teste, ele deve ser feito em consultório médico, ou mesmo no nosso departamento, ou ele pode ser feito através da pessoa normalmente, como, por exemplo, do Covid-19. Nós temos o teste para fazer em casa, e este também é da mesma forma, ou temos que buscar os nossos provedores, os nossos doutores para poder fazer? Não tem nenhum teste aprovado para a pessoa fazer pessoalmente em casa. Sim. Tem que ser pelo consultório, pode ser consultório privado, médico, ou de clínica de urgência ou de emergência. Nós aconselhamos as pessoas não ir no hospital, na área de urgência, para poder deixar essa área mais livre para pessoas com mais... Então é de muita importância a pessoa ter o conhecimento que ela realmente tem que necessita fazê-lo através do seu próprio médico ou do atendimento de urgência que está à disposição. E, Flávia, você poderia falar conosco uma situação situacional, incluindo os Estados Unidos, onde nós estamos vivendo, e o nosso estado de New Hampshire. Como estaria essa situação? Como está o nível de infectados? Como está a situação? Se está controlado? Como está? Sim, considerando que esse vírus está sendo essa epidemia já há 4 meses, no mundo inteiro já tem mais de 67 mil casos. E os Estados Unidos é o país com o número mais alto de casos do mundo agora em dia. Nos Estados Unidos temos 23, quase 24 mil casos. E em New Hampshire já tivemos 28 casos, incluindo um caso pediátrico semana passada, ou sendo numa criança. Então podemos ver que está aumentando cada vez mais. Sim. Ok. E é interessante que os Estados Unidos está num nível elevado, nesse sentido, na parte mundial. E nessa situação, qual é o procedimento do nosso Departamento Público de Saúde? A função do nosso Departamento de Saúde inclui a contenção e prevenção de doenças. Então, a contenção é respondendo à infecção identificada. Nós facilitamos testes para pessoas que estão procurando teste, também investigação e rastreamento de contatos, isolamentos da pessoa que é positivo, monitorar as pessoas que foram expostas e vacina de profilaxia pós o exposto. Certo. E também a prevenção, o que inclui mensagens de informação e redução de risco, igual nós estamos fazendo hoje, e vacina para prevenir doenças.
Muito bem. Então, nós já temos as vacinas, essa vacina disponível, já está disponível no nosso departamento, já, correto? Sim, nós temos essa vacina. Então, nós já... E como se chama essa vacina, Flávia? A vacina chamada Jynneos é uma vacina que foi aprovada nos Estados Unidos em 2016. Foi aprovada na Europa antes disso, em 2012. É uma vacina que é para a varíola comum e também funciona bem para a varíola do macaco, a monkeypox. Perfeito. É uma vacina de vírus vivo, igual a tríplice viral, que é uma vacina bem comum que dá para todas as crianças no mundo inteiro. Não é uma tecnologia nova, é uma vacina que já existe já há tempo, já é, como que chama, aprovada pelo governo que aprova todas as vacinas. Certo. Tem muita pouca contraindicação também, o qual é bom para as pessoas que têm outros tipos de doença pessoal ou outros tipos de um problema de enfermidade semelhante assim. Agora, com um detalhe, a partir do momento que você foi bem clara quando disse, já é uma vacina conhecida no nosso meio. Então não é uma vacina nova, onde traz algumas polêmicas, onde traz algumas inseguranças a algumas pessoas que ainda insistem em relação à vacina do Covid. Essa já é uma vacina já conhecida, em o qual nós já estamos há muito tempo já usando desde quando éramos pequenas, já tivemos, né? Já, a vacina da varíola comum, que foi, que acabou com ela pelo mundo inteiro desde 1980. É uma vacina que deu nos anos 60, 70, foi uma vacina muito popular que teve, como que chama, uma campanha para poder terminar com esse disease, essa enfermidade. Esse vírus. Perfeito. Aí desde que terminou, governos de vários países segura um estoque desse tipo de vacina em caso de ter um ato terrorista que precisa da vacina. Então, essa vacina já é uma que nós temos já temos. Muito tempo. Bem compreensível, bem explicado. Obrigada, Flávia. Agora, sobre a prevenção em relação a essa varíola, nos eduque, por favor, sobre a vacina para profilaxia no momento. Nos diga, por gentileza, nos dê uma orientação em relação a isso, é possível? Sim, claro. O número de vacina que nós temos é limitado, sendo que a gente não tem bastante vacina para dar para toda a população de New Hampshire. Mas temos um número bastante de vacina para dar para as pessoas que estão em mais alto risco. Alto risco, perfeito. Sim. Pessoas que a gente considera como alto risco, que correm mais chance de contactar o vírus ou ser transmitido o vírus, são pessoas que têm contato próximo, relação sexual, ou pelo contato próximo com alguém infectado. Sim. Grupos de risco maior têm sido homens que fazem sexo contra homens, mas a doença vem se espalhando. Nós temos casos em mulheres, temos casos em crianças. Sim. Então é importante saber que qualquer pessoa corre o risco de pegar essa doença. Perfeito. E inclui, eu creio eu, que também um outro grupo que eu posso dizer, corrija-me por favor, que são considerados de alto risco, são grupos da saúde, como vocês, enfermeiros, como os médicos também, que estão em contato com esses pacientes nessa situação. Posso considerar isso também ou não? Nós atualmente não consideramos esse grupo em alto risco por causa das proteções pessoal, que é recomendado para qualquer pessoa que trabalha nessa área. Perfeito. Nós usamos luvas, usamos roupa adequada, proteção para os olhos, máscara. Então, esse grupo não tem risco de ter contato mais, mas não consideramos em alto risco por causa da proteção que se pessoal tem. Que é normal usar hoje em dia. Perfeito. Você falou que isso se inicia com uma lesão na pele. Então, se a pessoa, se houver uma suspeita dela ter uma lesão na pele, o que ela deve fazer, Flávia? Como ela deve proceder? Deve contactar o seu médico próprio, porque existem várias doenças que começam com uma lesão na pele. Igual a catapora começa com uma lesão, shingles, como é que é? Cobreiro. Cobreiro, exatamente. Começa com uma lesão, tem uma alergia, pode surgir uma lesão. Sim. Tem várias doenças que começam como uma lesão na pele. Certo. Então é muito importante a pessoa ver um médico,
para poder obter um histórico também, porque se a pessoa viajou para um país onde que tem muitos casos, ou a pessoa teve contato próximo com uma outra pessoa também com lesões na pele, bota a pessoa em mais risco a ter essa varíola do macaco. Perfeito. Então precisa de um exame completo para poder saber o que causou a lesão na pele. Então você nos orienta sempre também, estamos observando nossa pele, vermos como estamos e os sintomas para estarmos contactando sempre com os nossos médicos em caso de alguma dúvida, correto? Exatamente. Perfeito. Agora, Flávia, para nós, eu te agradeço até por esse tempo que estamos passando juntos. Se tivesse mais tempo, seria muitos assuntos e perguntas. Mas para suas considerações finais, para suas palavras finais, você poderia passar o seu contato em caso de alguns dos telespectadores que estejam nos assistindo tiverem alguma dúvida ou até mesmo uma pergunta que eles queiram fazer de uma forma pessoal em relação a essa enfermidade? Você poderia, por favor? Claro, claro. Nos passar? Como a Silvia falou, o nosso número é 603-589-4500, opção número 2, chama as enfermeiras. O meu número próprio é 603-589-4512. E meu e-mail é meu sobrenome, acho que está na tela, Martin, não tem S, só MARTIN, F, para o meu primeiro nome, @nashua.nh.gov. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada. Foi um prazer imenso ter você aqui conosco, nos dando essa explicação, nos orientando em relação a este problema deste vírus. E como ela disse, ela é especializada nessa área de enfermidades infecciosas. Então, sinta-se à vontade em contactar conosco, com ela, para fazer as perguntas que vocês tenham dúvida, não só nesse ponto, mas em outros assuntos que Flávia também tem conhecimento. E aproveitamos, antes de encerrarmos, quero deixar também a informação que no dia 23 agora, sexta-feira, estaremos nos reunindo lá na Arlington Center, na Arlington Street, para uma reunião com a nossa comunidade brasileira, para podermos estar falando sobre um tópico muito importante também, e o tema vai ser como as drogas afetam a mente, a mente da pessoa. Então seria importante você participar conosco nessa orientação, nessa educação. E também, se você tiver alguma dúvida, nós estamos também com um plano muito importante que nós chamamos Plano de Ação de Emergência. Nosso departamento tem um grupo que está trabalhando com isso para poder te educar e orientar neste plano de emergência, o qual você necessita, ou prédios, residências, enfim, quando você menos espera, ou uma catástrofe, ou algo que possa passar na cidade, nós também estamos prontos para poder lhe orientar. E não se esqueça que esse mês é mês de saúde mental, é essencial você estar contactando, nós temos como passar para vocês os recursos locais daqueles que vocês acham que necessita de uma ajuda para obter uma boa saúde mental. Eu quero agradecer desde já, muito obrigada pela sua presença, por estar participando conosco. Mais uma vez, obrigada, Flávia. E somos a cidade de Nashua, o Departamento de Saúde Pública. E, por favor, mais uma vez, vamos passar o telefone, que o nosso telefone é 503-589-4500. Correto, Flávia? Então, nós estamos aguardando qualquer dúvida que vocês precisarem e necessitarem, por favor, nos chame. E muitíssimo obrigada, e eu desejo a todos vocês um excelente dia e um bom resto de semana. Obrigada. Até a próxima.